Muito bem. Essa súmula é uma excelente oportunidade de você revisar algumas das características, alguns dos atributos da espécie tributária taxas. Taxas têm dois fatos geradores. Um relacionado ao exercício regular do poder de polícia, artigos 77 e 78 do CTN, e o outro fato gerador relacionado à utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou simplesmente postos à disposição do contribuinte, artigos 77 e 79. Nesse caso, essa súmula é um convite a você relembrar algumas características relacionadas a taxas de serviços públicos. Súmula 41 do Supremo. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Tranquilo. Por que isso? Súmula antiga, um clássico em termos de provas. E por que isso? Porque a iluminação pública não é um serviço público específico e divisível. Não é um serviço público que possa ser prestado individualmente. Olha aqui, qual o fundamento? O fundamento é o fato do serviço de iluminação pública não ser específico e divisível. Não há como calcular quanto cada pessoa usufruiu em relação à prestação desse serviço, uma vez que se trata de serviço indivisível, bem como é um serviço geral, pelo fato de beneficiar toda a população, não possuindo destinatários identificáveis. Então, a iluminação pública não é um serviço que possa ser prestado individualmente. Por isso, a antiga TIP, taxa de iluminação pública, foi julgada inconstitucional pelo Supremo, mas sabemos que pouco tempo depois, a emenda 39 trouxe a possibilidade de municípios e Distrito Federal instituírem a COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, artigo 149-A, Constituição Federal. Está aqui? Tá, olha aqui, o 149-A. Então, não confunda. Ah, não pagamos tributos sobre iluminação pública. Opa, dois autos. Você não paga a antiga TIP, mas continua pagando a COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Não esqueça. Taxa de serviço público. O serviço público há de ser específico e divisível. Questãozinha. De acordo com a jurisprudência sumulada do Supremo, acerca da legislação tributária, assinale a opção correta. Alternativa A. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Alternativa A, correta. B de bola. O princípio da anterioridade sujeita a norma legal que altera o prazo de recolhimento. Não. Alterar prazo de recolhimento de tributos não precisa modificar, não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Ok? Não precisa. A data de recolhimento era em junho, passou a ser em fevereiro. Não precisa respeitar o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, o princípio da noventena são fundamentalmente para a lei que estiver instituindo ou majorando o tributo. Alternativa C. A lei poderá estabelecer alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel. Não. O Supremo veda a progressividade das alíquotas para impostos reais, quando essa progressividade não estiver expressamente no texto constitucional, embora haja uma decisão pontual com relação ao ITCMD, uma decisão relacionada a uma lei gaúcha que colocou uma progressividade, mas, no geral, o Supremo veda. Tem súmula para o ITBI, súmula 656, Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E seguindo, alternativa dele dado, a ação penal por crime de sonegação fiscal é pública e incondicionada, devendo ser comprovada a existência da inscrição de dívida ativa. Alternativa é a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, um ou mais elementos, pode ser feita. Até aqui tudo bem, viu? Base de cálculo de taxa, pode haver a coincidência de um ou mais elementos quanto à base de cálculo de impostos. Só não pode haver, mesmo em caso de identidade integral, não, só não pode haver essa identidade plena. Só não pode haver essa identidade integral entre base de cálculo de taxa e base de cálculo de imposto. Dito isso, um forte abraço, bons estudos.